Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma etapa, né? Hoje é sexta-feira. Hoje vocês vão ficar um pouquinho mais acumulados, porque nós temos que terminar a nossa folhinha e também a parte do livro que ficou faltando, tá? E aí vocês têm um final de semana para poder concluir isso tudo aí. Ficou meio apertadinho, eu sei, mas a gente tem um prazo aí que a escola estipulou para a gente poder terminar isso tudo, tá? Tirando as dúvidas da atividade de fixação do segundo bimestre de geografia, tá? E então vamos lá. A primeira, a gente vai falar sobre a origem do povo brasileiro. A gente falou lá no nosso livro como foi que surgiram os primeiros povos, né? Como foi que houve a mixigenação, como que houve a mistura de raça, né? A mistura de etnias, como foi que surgiu isso. E nessa primeira pergunta aí, ele diz: no que diz respeito aos seres humanos, o termo raça não pode ser avaliado ao seu sentido biológico, tendo em vista que, nesse aspecto, só existe a raça humana. Nesse caso, vocês vão dizer quais as alternativas estão corretas em relação à raça humana, tá? Isso tem no nosso livro, nós falamos sobre isso. Então, vocês vão marcar uma dessas aqui, tá? Para dar uma dica, são 3 corretas, tá? 3 corretas são elas, tá bom? A questão B, ela tá perguntando: o Brasil é conhecido por ser um país multiétnico, ou seja, porque ele uma mistura de raça, né, de etnias, são colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Então, nessa parte aí, ele quer saber que lá no início, quem foram os primeiros que chegaram e que fizeram essa mixigenação, ou seja, como foi que surgiram esses nativos, tá? Então, vocês têm que saber de onde foi que começou a história. É lógico que começou lá nos índios, né? E quem foi que veio chegando depois que formou essa mixigenação? Uma resposta só certa, tá? A questão C. Os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e história distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização no país e outros apontaram aqui apenas no século passado. O que eles querem saber? Eles querem saber qual desses grupos aqui, italiano, português, holandês, japoneses e alemães, não faz parte da nossa história, tá? Tem um aí que eu acho que vocês vão matar de rapidinho, que não apareceu aqui, que ele não fez parte da nossa história do Brasil, tá? Então vocês vão olhar e vão ver que tem um aqui que não apareceu, ok? Na letra D, ele pergunta: uma população de origem comum sustentou a economia do país durante vários anos por meio do seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desse povo. Qual é o povo que trouxe essa tradição que eu acabei de falar para vocês aí agora? Ó. O fragmento acima faz referências a que elemento étnico, ou seja, constituinte da população brasileira. Quem é esse povo que trouxe as tradições para cá? Foram os árabes, os africanos, os japoneses, os indígenas, alemães e italianos? Qual deles trouxeram essas coisas aqui, ó, religião, tradição e práticas sociais, tá? Vocês vão logo matar a charadinha, porque é fácil de saber, né? Que só tinha um povo aqui que trouxe várias tradições, principalmente a feijoada, tá? Que é a deliciosa, né? Agora a gente vai entrar na parte do crescimento da população brasileira.
Lembra que eu falei que era migração e imigração, né? Então, a gente falou sobre migração, que é quando o povo migra de um estado para o outro, de uma cidade para o outro. Até citei eu, né, que eu moro em Petrópolis e vim morar em Paraty. Né? Então, o que ele pergunta? Ele descreva o que é êxodo rural e apresente os principais fatores responsáveis por esse fenômeno. Então, o que é um êxodo rural? Está lá no nosso livro, também está no nosso vídeo, na videoaula, tá? O que é o êxodo rural, né? O que foi que resultou a ser um êxodo rural? Aí vocês vão escrever aí o que significa isso. Aqui embaixo, na letra B, ele está perguntando: o êxodo rural pode gerar vários problemas sociais para os imigrantes e para a cidade. Aponte os principais aspectos negativos desse processo para os imigrantes e as cidades. Vocês vão dizer aqui, ó, no processo do êxodo rural, dos imigrantes, o que não é bom? E nas cidades, por que não é bom? Tá? Precisa ser extenso não, tá, pessoal? Escreve umas 2 ou 3 explicações sobre isso, tudo bem? A questão C vai falar sobre, nos países industrializados, tá falando das indústrias. A migração campo-cidade tem como causa fundamental. Lembra que eu expliquei por que as pessoas saem da zona rural e vão para as cidades? Então, por quê? Por que eles saem de lá de onde eles moram para eles poderem ir para as cidades? Tem um motivo, é a carência de melhores condições no campo, baixa produtividade agrícola, pressão demográfica, dificuldade de aquisição de terra, substituição de mão de obra pela mecanização. Então a pergunta é: nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental a migração no campo-cidade, tá? Qual é dessas respostas aqui? Vocês vão escrever aqui ao lado se aqui é falso, se é verdadeiro, se é falso, se é verdadeiro, se é falso, se é verdadeiro. Tá bom? Ou se vocês acharem melhor, faça um parênteses aqui e coloca se é falso, verdadeiro. Tudo bem? Agora vamos para a questão D. Ela é grande. Nas regiões subdesenvolvidas ocorrem 2 tipos de êxodo rural, tá? Muito importante vocês saberem que tipo o que é êxodo rural, senão vocês não vão saber responder isso, tá? O que é para fazer aqui? Vocês vão colocar aí se é falso ou se é verdadeiro, tá? Aquele povoado pela modernização da agrícola e consequente liberação de mão de obra. É falso ou verdadeiro em relação ao êxodo rural? Então, todas essas frases vocês vão dizer se é falso ou se é verdadeiro, ok? Agora a gente vai entrar também na parte do livro que fala da conquista das mulheres na sociedade. Aí tem um poema que fala sobre eu contei a história para vocês, né, das mulheres, como foi que elas se desenvolveram, como elas estão hoje. Hoje a maior parte das mulheres ajudam nas despesas da casa, né? E aí tem um poema, tá, de Maria da Penha, que vai falar sobre a Lei Maria da Penha, e vocês vão responder de acordo com o poema o que está dizendo. Ele está perguntando: a letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social associado principalmente às... Aí vocês vão dizer o que o poema está querendo dizer. Ele está falando de quê? Olha só, exclusão social, tá? Vejam bem essa palavrinha para vocês não se perderem, bem? Questão B. Falando ainda das mulheres, somente uma resposta certa a respeito da relação entre o papel social da mulher e no mercado de trabalho. Estão corretas as afirmativas abaixo, tá? Aí tem mais de uma afirmativa correta. Vocês podem ver e sublinhar, tá? Em relação ao mercado, a mulher ao mercado de trabalho. Agora,
a gente vai para a densidade demográfica, tá? Que é a última parte. Aí tem uma tabelinha que diz o número de população, né, absoluta, e a densidade demográfica por quilômetro quadrado, tá? Então, essa referência aqui é uma tabela que vocês têm da população, tá? E a extensão por terra. Quantos vivem por terra? Porque nós aprendemos que o Brasil é um país povoado e pouco populoso, mas não é pouco povoado, porque tem muita terra, mas tem muita gente que não mora em lugares mais urbanos, tá? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se, tendo como referência a comparativa da tabela a seguir, que trata da população absoluta e a relativa dos países, com maior extensão territorial, e os seus conhecimentos sobre esse assunto. Assinale as posições corretas, tá? O Brasil é o país de maior densidade demográfica, o Brasil é um país pouco populoso, ou o Brasil é um país populoso de extremamente povoado. Se vocês forem olhar por essa tabela aqui, vocês vão saber dizer se o Brasil é pouco populoso ou se ele é um país populoso e extremamente povoado. Foi o que eu acabei de comunicar a vocês agora, tá? Aí tem até essas respostas aqui, ok? A B. A população do Brasil é... Vocês vão dizer se é regularmente distribuída, irregularmente, é de elevado crescimento, de crescimento vegetativo com altíssima densidade demográfica. Atenção aqui, que vai cair naquela parte que eu falei, que as pessoas vão construindo casas irregularmente e vão se habitando irregularmente no Brasil, certo? Então cai naquela parte que a gente estudou em geografia. E agora C, que está dizendo sobre os conceitos de população relativa e população absoluta, é possível afirmar que, aí tem uma questão, tá? Pode-se chamar, a população relativa é o número total de habitantes no local? Tá com dúvida o que é população relativa e o que é absoluta? Vai lá na internet, consulta o que é, ou no livro de vocês, tá bom? Somente uma resposta também. Aqui, a concentração populacional do Brasil é irregular. Mas tem uma charadinha aí, hein, gente? A densidade demográfica é variada decorrente dos processos históricos e econômicos das unidades da federação. O que possui maior população relativa é qual desses aqui possui maior população? Aonde tem mais pessoas, onde moram mais pessoas, tá bom, gente? Então essa é a nossa videoaula de geografia que vocês vão fazer amanhã para terminar as folhinhas, tá bom? E daqui a pouco eu vou dar um outro vídeo do restante do livro. Beijos, até amanhã.